Olha aqui no MC Zero Break, no meu canal CB Break Site, no YouTube. Eu tô bem melhor um pouco da goela, né, da garganta. Meu ferro, goela. Fica com a vozinha meio de pato, pai, mas tô melhor agora. Brincadeirinha, só pra descontrair. Estou aqui novo no meu canal CB Break Site no YouTube, fazer mais um vídeo sobre o homem de fé da Bíblia. E hoje eu vou falar de um morto que fala. Como assim não sabe como é que fala? Embora morto, ele ainda fala. De que está falando de que morto ele ainda fala? Calma, deixa eu explicar. O que pedia a família de Adão e Eva, o que impedia que a família de Adão e Eva entrasse no jardim do Éden. E o que Abel mais queria. Grande dica boa. Adão e Eva, filho Abel. Não vou contar a história de Caim, que Caim foi homicida. Mas Abel foi justificado por Deus. Primeiro crente do planeta Terra. O quarto homem a nascer. Vai ser o mundo, né? A nascer na descendente de Adão e Eva. Filho dele. Filho dele. Bem, aqui conta que Abel observa sua ovelha que pastava calmamente na encosta de um morro. Então ele olhou para longe e viu um brilho suave. Ele sabia que lá naquele lugar havia uma espada de fogo girando o tempo todo, bloqueando a entrada do jardim do Éden. Ah, rapaz, Adão e Eva não foi expulso do paraíso? Eles não tiveram filhos, Abel ficou lá contemplando. Não podia voltar por causa do erro dos pais. Mas tudo bem, seus pais já tinham morado naquele paraíso, mas nem eles, nem seus filhos podiam entrar lá agora. Porque depois que saíram, né? Foi a queda semana. Imagina a brisa do fim de tarde agitando o cabelo de Abel, enquanto ele olhava para cima e pensava no Criador. Só que algum dia a humanidade voltaria a ter uma relação boa com o Senhor? Voltaria a ter uma boa relação com Deus? Bem, isso aí ninguém sabe. Isso era o que Abel mais queria, né? Queria, mas nem tudo é que a gente quer, né? Como Deus quer. Em que sentido Abel fala conosco hoje? Abel fala com você. Consegue ouvir? Você talvez diga que isso é impossível. Nosso entendimento é. Mas Deus não. Esse segundo filho de Adão morreu muito tempo atrás. Já faz aproximadamente 6.000 anos. Que seus restos mortais se transformaram em pó. 6.000 anos, meu irmão. Poxa, estão mandando muito velho, né? Eu tô com 30 e poucos anos. Pô, 6.000 anos. Tá louco, é? Bem, e a Bíblia ensina que os mortos, entre aspas, não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9, 5, 10. Além disso, nada que Abel tenha dito foi registrado na Bíblia. Então, como é que ele, né, no caso, fala conosco? Bem, aqui vem dizendo, o apóstolo Paulo foi inspirado a dizer, por intermédio dela, embora morto, entre aspas, Abel ainda fala. Leia Hebreus 11, 4. Por meio do que Abel fala, por meio da fé. Abel foi o primeiro humano a desenvolver essa bela qualidade. Então a fé já veio primeiro de Abel, depois ir para Abraão e outros mais. E ele a demonstrou de modo tão notável que seu exemplo continua vivo, um modelo excelente para seguirmos. Se aprendermos de sua fé e nos esforçarmos para imitá-la, o relato sobre Abel falará conosco de maneira vívida e motivadora. Mas já que a Bíblia fala tão pouco sobre Abel, o que podemos aprender dele e de sua fé? Vejamos. Ele cresceu na época, entre aspas, da fundação do mundo. O que Jesus queria dizer quando associou Abel com, entre aspas, a fundação do mundo? Veja também a nota. Abel nasceu no início da história da humanidade. Jesus mais tarde associou Abel com, entre aspas, né, a fundação do mundo. Leia Lucas 11, 50, 51. Pelo visto, Jesus se referia ao mundo de pessoas que podiam ser resgatadas do pecado. Embora Abel tenha sido o quarto humano a existir, tudo indica que ele foi o primeiro a ser encarado por Deus como merecedor do resgate. Com certeza, Abel não cresceu tendo a melhor das influências. Pois é. O que podemos dizer sobre os pais de Abel? A família humana ainda estava no início, mas um manto de tristeza pairava sobre ela. É provável que Adão e Eva, os pais de Abel, fossem belos e cheios de vida. No entanto, eles tinham cometido um grande erro e sabiam disso. No início, eles eram perfeitos e tinham
perspectiva de viver para sempre. Mas se rebelaram contra Jeová, Deus, e foram expulsos de seu lar paradisíaco no jardim do Éden, por colocar seus próprios desejos à frente de tudo. É isso que acontece hoje em dia, quando o povo coloca o seu próprio desejo à frente da vontade de Deus. Pega em boba depois. Até mesmo das necessidades de seus descendentes. Eles perderam a perfeição e a vida eterna. Gênesis 2, 15, 3, 24. Complicado. O que Eva disse quando Caim nasceu, e no que ela talvez tivesse pensado. A vida fora daquele jardim não era nada fácil para Adão e Eva. Mas então algo aconteceu. Quando seu primeiro filho nasceu, eles lhe deram o nome de Caim, que significa, entre aspas, algo produzido. E Eva disse, produzi um homem com o auxílio de Jeová. Suas palavras indicam que ela talvez estivesse pensando na promessa que Jeová havia feito no jardim, de que uma mulher produziria entre aspas, descendente, que um dia destruiria a criatura perversa para que havia desviado Adão e Eva. Gênesis 3, 15, 4, 1. Será que Eva achava que ela era a mulher da profecia e que Caim era o, entre aspas, descendente prometido? Bem, vamos ver aqui adiante. Esse foi o caso. Ela estava completamente enganada. E se Adão e Eva incutiram essas ideias em Caim desde pequeno, com certeza alimentaram o orgulho que ele tinha como humano imperfeito. Com o tempo, ele teve outro filho, mas não há registro de nenhuma declaração grandiosa sobre ele. Eles deram o nome de Abel, que significa, entre aspas, exalação ou vaidade. Gênesis 4:2. Será que isso refletia suas baixas expectativas, como se esperassem menos de Abel do que de Caim? Não podemos ter certeza. O que os pais hoje podem aprender de nossos primeiros pais? Algo a aprender, né? Os pais de hoje podem aprender uma grande lição de tudo isso, por suas palavras e ações. Será que vocês alimentaram o orgulho, a ambição e as tendências egoístas de seus filhos? Ou lhes ensinarão a amar a Jeová, a Deus, e a ser amigos dele? Infelizmente, os primeiros pais não cumpriram seu dever, mas ainda havia esperança para seus descendentes. Como Abel desenvolveu fé? Que trabalho Caim e Abel aprenderam e que qualidade Abel desenvolveu? À medida que os dois meninos cresciam, é provável que Adão tenha lhes ensinado a trabalhar para prover o sustento da família. Caim aprendeu a plantar, Abel a cuidar de ovelhas. Pois é, um plantador e cuidador. No entanto, Abel fez algo muito mais importante. Com o passar dos anos, ele desenvolveu fé. Abel é a qualidade sobre a qual Paulo falou mais tarde. Pensa no seguinte, se Abel não tinha nenhum exemplo humano digno de imitar, como ele desenvolveu fé em Jeová, Deus? Veja 3 coisas que talvez tenham ajudado. Como observar as obras criativas de Jeová pode ter ajudado Abel a fortalecer sua fé. Bem, vamos começar aqui. As obras criativas de Jeová. É verdade que Jeová tinha amaldiçoado o solo, fazendo com que produzissem espinhos e abrolhos que atrapalhavam a lavoura. Mesmo assim, a terra continuava a produzir generosamente o alimento que mantinha a família de Abel viva. Além disso, Jeová não tinha amaldiçoado os animais, incluindo as aves e os peixes, nem os montes, lagos, rios e mares, nem os céus, nuvens, sol, lua e estrelas. Para onde quer que olhasse, Abel via evidência do imenso amor, sabedoria e bondade de Jeová Deus, o Criador de tudo o que existe. Leia Romanos 1:20. Refletir com apreço nessas coisas, sem dúvida, fortaleceu, no caso, sua fé. Abel com seu rebanho de ovelhas, observando a criação. Por observar a criação, Abel encontrou um forte motivo para ter fé num Criador amoroso. Porque Deus é amoroso, né? Você não é que, às vezes, deixa a desejar com amor a Deus, fazendo coisas que não deve. Abel com certeza tirava tempo para meditar em assuntos espirituais. Imagine Abel cuidando de seu rebanho. A vida de pastor exigia andar longas distâncias. Ele conduzia os dóceis animais através de morros, vales e rios, sempre buscando espaços mais verdes, as melhores fontes de água e os abrigos mais seguros. De todas as criaturas de Deus, as ovelhas pareciam as mais indefesas,
como se tivessem sido feitas para depender da liderança e proteção de humano. Será que Abel percebeu que ele também precisava de liderança, proteção e cuidado de alguém muito mais sábio e poderoso que qualquer humano? Ele com certeza expressava muito desses pensamentos em oração, e com isso sua fé continuou a aumentar. Fé realmente não é para todo mundo não. Abel ensinou. Com base nas promessas de Jeová, em que coisas Abel poderia meditar. As promessas de Jeová, Adão e Eva devem ter contado a seus filhos, porque eles haviam sido expulsos do jardim do Éden. Assim, Abel tinha muito em que meditar. Jeová tinha dito que o solo seria amaldiçoado. Abel podia ver claramente os espinhos abrolhos que cumpriam essas palavras. Jeová também tinha predito que Eva sentiria dores durante a gravidez e o parto. Abel certamente viu um cumprimento dessas palavras quando seus irmãos nasceram. Jeová tinha predito que Eva sentiria uma necessidade anormal de amor e atenção de seu marido, e que ele, por sua vez, a dominaria. Abel via essa triste realidade bem dentro de seus olhos. Tudo isso levou Abel a concluir que a palavra de Jeová é totalmente confiável. Assim, ele tinha fortes motivos para ter fé na promessa de Deus sobre um, entre aspas, descendente, que um dia acabaria com os problemas que tiveram início no Éden. Gênesis 3, 15 a 19. O que Abel talvez tenha aprendido com os querubins. Os servos de Jeová, Abel não tinha nenhum exemplo humano digno de imitar, mas os homens não eram as únicas criaturas inteligentes na terra naquela época. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Jeová se certificou de que nem eles nem seus descendentes tivessem acesso àquele paraíso terrestre. Para guardar a entrada, Jeová colocou anjos de elevada categoria, chamados querubins, em uma espada de fogo que girava continuamente. Leia Gênesis 3:24. Quando Abel era menino, imagine-se claro para ele observar aqueles querubins. Seus corpos materializados com certeza revelavam imenso poder. E aquela espada de fogo, que nunca se apagava, nem deixava de girar, também inspirava reverência. À medida que Abel crescia, será que viu alguma vez aqueles querubins abandonarem seu posto por estarem cansados de ficar ali? Não, dia e noite, ano após ano, década após década, aquelas poderosas criaturas inteligentes permaneciam no mesmo lugar. Abel aprendeu assim que Jeová, Deus, tinha servos justos e fiéis. Naqueles querubins, Abel podia ver um tipo de lealdade e obediência a Jeová, que ele não vinha em sua própria família. O exemplo daqueles anjos deve ter fortalecido sua fé. Abel, quando era menino, vendo os querubins perto da entrada do jardim do Éden. Durante toda a sua vida, Abel não pôde ver que os querubins eram fiéis e obedientes servos de Jeová. Que muitas ajudas temos hoje para desenvolver fé? Essa é uma pergunta. Que muitas ajudas temos hoje para ajudar a desenvolver nossa fé, né? Fé que realmente poucos dizem que tem e professam que tem. Não pode ser café morno, tem que ser fé mesmo. Por meditar em tudo que Jeová tinha revelado sobre si mesmo por meio da criação, de suas promessas e dos exemplos de seus servos angélicos, Abel fortaleceu cada vez mais sua fé. É como se seu exemplo falasse conosco, não concorda? Sim, concordo. O jovem em especial talvez ache animador saber que pode desenvolver verdadeira fé em Jeová, não importa o que seus familiares façam. Hoje temos as maravilhas da criação à nossa volta, a Bíblia inteira à nossa disposição e o exemplo de muitas pessoas de fé para imitar. Desse modo temos ajuda de sobra para desenvolver fé. Para o sacrifício, aliás, porque o sacrifício de Abel foi considerado melhor. Com o tempo, que verdade importante Abel entendeu. Vamos ver essas partes aqui abaixo. A fé que Abel tinha, Abel tinha em Jeová, ficou cada vez mais forte. E ele começou a pensar no modo de expressar essa fé.
Mas o que um simples humano poderia dar ao Criador do Universo? Então, a pergunta aqui está aqui, bem frisada. É claro que Deus não precisava de nenhum presente, nem de ajuda de humanos. Com o tempo, Abel entendeu uma verdade muito importante. Se ele, com a motivação correta, oferecesse a Javé o que tinha de melhor, seu amoroso pai se agradaria disso. Abel oferecendo a melhor ovelha de seu rebanho, enquanto Caim oferece seus produtos agrícolas. Abel ofereceu seu sacrifício com fé, Caim não. Caim realmente não foi com fé. Que oferta de Abel e Caim fizeram a Jeová e qual foi a reação dele? Vamos ver isso agora, mais abaixo. Abel se preparou para oferecer algumas ovelhas de seu rebanho. Ele escolheu as melhores, as primícias e o que pareciam, nesse caso, pareciam ser os melhores pedaços. Caim também buscou a bênção e o favor de Deus para oferecer alguns de seus produtos agrícolas, mas sua motivação não era como a de Abel. A diferença ficou evidente quando eles apresentaram suas ofertas. Caim quis mostrar que estava oferecendo, e Abel não, de coração, né? Bem, os dois filhos de Adão devem ter usado altares e fogo para fazer suas ofertas. Talvez à vista dos querubins que na época eram os únicos representantes de Jeová na terra. Qual foi a reação de Jeová? O relato diz: Entre Jeová olhava com favor para Abel e para a sua oferenda. Gênesis 4:4. A Bíblia não diz como Deus mostrou sua aprovação. Porque Jeová olhou com favor para a oferta de Abel. Vamos ver mais abaixo. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Foi por causa de oferta em si? A pergunta está se fazendo aqui. Abel de fato ofereceu uma criatura viva, derramando seu sangue precioso. Será que ele sabia que um sacrifício assim seria muito valioso? Séculos depois, Deus usou o sacrifício de um cordeiro sem defeito para representar o sacrifício de seu próprio Filho perfeito, o Cordeiro de Deus, né? Entre aspas, que teria seu sangue inocente derramado. João 1:29, Êxodo 12:5-7. Mas Abel provavelmente não sabia ou não entendia boa parte disso. De uma coisa podemos ter certeza: Abel ofereceu o melhor que tinha. Jeová olhou com favor não só para a oferta em si, mas para quem a oferecia. Abel agiu motivado por amor a Jeová e verdadeira fé nele. No caso de Caim, porque podemos dizer que o problema não estava na oferta em si. Em que sentido Caim era muito as pessoas, era como as pessoas de hoje, né? Aliás, vou tendo aqui realmente, a vista engana. Mas era diferente no caso de Caim. Jeová não olhava com favor para Caim e para sua oferenda, né? Gênesis 4:5. O problema não estava na oferta em si, pois a lei de Deus mais tarde permitiu que se oferecesse produto da terra. Levítico 6:14-15. Mas a Bíblia diz sobre Caim: suas próprias obras eram iníquas. Leia 1 João 3:12. Como muitas pessoas hoje, Caim, pelo visto, achava que a mera aparência de devoção a Deus era suficiente, o que não era. Sua falta de verdadeira fé em Jeová e amor por ele logo ficou evidente em suas ações. Rebeldia. Que aviso Jeová deu a Caim, mas o que ele fez? Quando Caim viu que não tinha obtido o favor de Jeová, será que tentou aprender do exemplo de Abel? Não. Ele ficou muito cheio de ódio, né? De seu irmão. Jeová viu o que se passava no coração de Caim e pacientemente procurou raciocinar com ele, avisando que sua atitude o levaria a cometer um pecado grave. Pois aconteceu de matar o irmão, né? Infelizmente. Também prometeu a Caim que, se ele mudasse seu modo de agir, seria enaltecido, ou seja, receberia sua aprovação. Gênesis 4:6-7. Caim ignorou o aviso de Deus. Ele se aproveitou da confiança que seu irmão mais novo tinha nele e o convidou para uma caminhada no campo. Ali Caim atacou Abel e o matou. Gênesis 4:8. Em certo sentido, Abel se tornou a primeira vítima de perseguição religiosa. Verdade. O primeiro mártir. Ele havia morrido, mas sua história estava longe de terminar.
Porque podemos ter certeza que Abel será ressuscitado. O que precisamos fazer para conhecer Abel um dia? Vamos tirar essas perguntas aqui, já no final da história de Abel. Em sentido simbólico, o sangue de Abel clamava a Jeová, Deus, pedindo vingança ou justiça, e Deus fez com que a justiça fosse feita ao punir o perverso Caim por seu crime. Gênesis 4, 9 a 12. O mais importante é que o registro de fé de Abel ainda fala. Sua vida, que talvez tenha durado uns 100 anos, foi curta em comparação com a de outros homens daquela época, mas foi uma vida significativa. Ele morreu sabendo que tinha um amor e aprovação de seu Pai Celestial, Jeová. Hebreus 11:4. Por isso podemos ter certeza de que ele está a salvo na memória ilimitada de Jeová, aguardando ser ressuscitado no paraíso terrestre. João 5:28, 29. E você estará lá para conhecê-lo? Espero que sim. Todos nós. Isso pode acontecer se você estiver decidido a escutá-lo e a imitar seu notável exemplo de fé. Para você pensar, como Abel fala conosco hoje? O que os pais podem aprender dos erros dos pais de Abel? Como as obras criativas de Jeová, suas promessas e seus querubins talvez tenham ajudado Abel a desenvolver fé. De que maneira você pretende imitar a fé de Abel? Pois é, né? Abel viveu pouco tempo, cerca de 100 anos. Mas aprendeu a ter fé, não? Os pais não foram bom exemplo para ele. Tem que aprender com os querubins, com o querer de Deus na vida dele. Então eu vou dizer uma coisa aqui. Em aberto esse vídeo público, canal ZVB que sai no YouTube. Eu sou MC Zé do Break, o gestor desse canal, né, feito com parceria com meu amigo, certo? E quero dizer que a história de Abel é muito complexa, pelo que eu li aqui, né? Teve uma vida assim, desde criança, né? Assim, motivada a querer saber sobre Deus, né? Sobre a vontade de Deus. E isso devia ser nas igrejas. E hoje em dia, desde criança, mas tem que estar na igreja isso. Chegar à idade da rebeldia. Tem muitos crentes fora da igreja, né, agindo de maneira insensata, mas aquela fé, quando está na igreja, aquela fé morna, não é aquela fé que Abel tinha. Eu aprendi hoje que Abel tinha fé. Então, a fé não veio só de Abraão, veio primeiro de Abel, filho de Adão e Eva, irmão de Caim. Fé não é para todo mundo, não. Fé é só para a pessoa dizer, não, tenho fé que vão vencer um desafio, mas não está esperando no Senhor. Quer que Deus lhe dê a solução logo. Você não deve estar na igreja só porque levanta a mão para Jesus, para empolgação, para dizer que tem fé. Abel aprendeu aqui até com os querubins. Os pais não foram um exemplo de fé para ele. Mas é porque os pais não foram exemplo para ele que ele não procurou aprender a ter fé. Então digo a vocês, eu, MC Zé do Break, estou nesse canal ZVB que sai do YouTube, né? Sou aqui do bairro Bom Jeito, estou aqui na minha pequena e humilde dependência, no meu quarto aqui, no meu cantinho, fazendo esses vídeos para vocês assistirem, vocês analisarem. Tem umas vezes que eu fiz assim, o som ficou meio deficiente, porque é problema de garganta, eu tava ficando com laringite, entendeu? Esse é um problema. E para você que está vendo esse vídeo, não é fácil, né? Um vídeo também meio precário por causa da situação do aparelho, mas dá para fazer vídeo com qualidade. Quando também não tem ninguém aperreando você, entendeu? Me incomodando, você faz as coisas com qualidade. Eu estou hoje, graças a Deus, fazendo esse vídeo sobre a história de Abel, que vocês analisem esse vídeo. E qualquer coisa, entra em contato com o canal ZVB7.